Eu sempre costumo dizer que Minas Gerais é bênção ou maldição pelo minério, pela riqueza que ela tem em minerais. Mas esses crimes que vêm ocorrendo pela Vale, para mim, apresentam só apenas um crescendo, né? Que é concretizado com o rompimento da barragem. Um rompimento? Quantos direitos atingidos? Direitos humanos e mineração. O que ocorre? Quando chegam as mineradoras ou os grandes empreendimentos, há um brilhar de olhos das pessoas, porque Minas é um estado que tem municípios muito pobres, né? Normalmente esses empreendimentos estão nos municípios pobres. É a chance que o pessoal encontra de um trabalho, de um salário melhor, de benefícios que eles não obtiveram anteriormente. Há praticamente um fetiche sobre a mineradora. A mineradora é o meu céu, é o meu Deus. E realmente eles têm uma mudança de vida, porque têm um salário melhor, vão ter condições melhores. Mas eles não veem que com isso eles já estão sofrendo um prejuízo, né? Na desestruturação de famílias, de comunidades, da natureza. Então, os bons salários, o progresso, o contribuir para o desenvolvimento industrial surge para o povo como se fosse um fetiche, né? Mas, na verdade, todas essas situações são parte da desestruturação dessas mesmas comunidades e, obviamente, da exclusão, que aí ela vem de uma forma muito mais violenta pós-crime, né? Aquele sonho anterior, ele se desfaz de uma forma coletiva, muito rápido, né? E daí a gente fica percebendo que as estratégias ou o modus operandi dos grandes... Modus operandi é um linguajar da polícia, né? Dos grandes empreendimentos, ele é malévolo, né? Quando ele trata da reparação coletiva, mas articula individualmente as pessoas para elas se colocarem uns contra os outros, né? Na busca dessa reparação financeira. As diferentes formas de discriminação atrapalham a luta pela reparação? Na verdade, esses territórios são territórios populares ocupados por essas populações, né? Negros, né? Comunidades de povos tradicionais, indígenas, e ali nesse meio, como se organizavam também os quilombos, a gente vai encontrar muita gente do movimento LGBTQIA+. Então, são comunidades pobres, onde a grande maioria dessas pessoas formam essas comunidades e elas é que saem em busca de um trabalho para uma vida melhor e nesse interregno são atingidos por esses crimes que trazem a morte e a dificuldade maior ainda de vida para essas comunidades. Como as instituições de justiça podem contribuir para um ambiente de segurança e legalidade? Como eu venho de uma atuação de muita militância, eu costumo dizer presença, presença, presença e presença, mas é presença física, né? Esses órgãos normalmente são grandes desconhecidos das comunidades, né? Ministério Público, até a Defensoria Pública, que deveria ser mais próxima, muitas vezes ela é muito distante das comunidades. E essa reorganização, ela só vai surgir a partir da presença dessas instituições. E instituições são compostas por pessoas, presença dessas pessoas no território, junto a essas comunidades, junto a estas pessoas. Então, a presença do Ministério Público, a presença da Defensoria Pública do Estado e da União, né, o CAU de Direitos Humanos, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Humanos e controle externo da atividade policial, são essenciais
para se fazerem presentes nesse momento. Como garantir direitos humanos no processo de reparação? Nós todos que temos esse pensar somos defensores de direitos humanos. Então, o defensor de direitos humanos ele não é um que tem uma qualidade específica, mas é aquele que acredita e atua na luta, na reparação e na promoção dos direitos das pessoas. E, nesse sentido, muita gente é atingida, muita gente sofre porque ela está denunciando uma violação de direitos humanos. Às vezes a pessoa nem se considera defensora de direitos humanos, mas todos nós que nascemos humanos, que temos uma formação humana, nós somos defensores desses direitos. À medida que a gente vê qualquer escassez ou falta de alguma necessidade básica para uma pessoa, para uma comunidade, que a gente busca essa defesa desse direito, nós somos os defensores de direitos humanos. O que é mais sério que eu percebo é que no Brasil, essas causas aí das violações de direitos humanos, elas não são enfrentadas de uma maneira estrutural, né, como deveria ser. Né? Os casos são considerados individualmente, mas um equívoco aí entre o coletivo e o individual. Quando se trata dessa defesa, eles tratam como se fosse um caso individual e não estrutural. Isso é porque a gente ainda vive muito com uma naturalidade de extermínio dos grupos sociais no país, né? É comum, e nós, quilombolas, por exemplo, tivemos um realce a partir da Constituição de 88. Quilombos sempre existiram, né? Anterior até à abolição. Os povos tradicionais tiveram um realce, né, recentemente também, e os povos tradicionais sempre existiram. Então, é comum o extermínio e o desaparecimento desses povos. E o meu receio é que também a organização dos povos que tem luta para garantir a reparação das mineradoras acabem desaparecendo, né? E esse desaparecimento está conectado diretamente com os colaboradores, os profissionais que atuam nas assessorias técnicas independentes, porque a partir do momento em que eles não têm condição de desenvolver o trabalho da forma necessária para garantir o direito para outros, né, para terceiros, o grupo se desfaz, ele se perde. A comunidade se desfaz também na luta e na busca que ela tem. Por isso, a importância de que a gente busque sempre o apoio, tanto dos órgãos do sistema de justiça, quanto dos organismos internacionais, porque as situações dos governos, não dos estados, mas dos governos também, é muito de um apoio a essas organizações de grandes empreendimentos, né? A propaganda recente da Vale na televisão mostra bem isso, né? Se você quer ter uma boa cirurgia, você precisa da mineração, né? Se você quer ter um computador, se você quer ter um celular, né? Então a mineração se apresenta como benéfica. Então qualquer um, não que nós vamos nos opor à mineração, o mineral faz parte de um conjunto da comunidade, mas ele não pode vir de uma forma tão violenta, tão degradante e tão geradora de morte como tem ocorrido ultimamente e que a gente visibiliza aqui no estado de Minas Gerais. Tem um conjunto que sofre terrivelmente com uma situação de um grande empreendimento, que aqui eu estou considerando que seja a Vale, todos vítimas da mesma tragédia e que trazem nesse crime um problema não para a pessoa só, não só para a comunidade, mas para a humanidade, né? Foi considerado um crime contra a humanidade.